Bom dia, pessoal. Você que já conecta aqui comigo pela ISKCON Rio, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja bem-vindo. A gente vai fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, continuando aí essa nossa jornada de estudos diária. Hoje, sexta-feira, dia 25, não é isso? 25 de outubro de 2024. A gente continua aqui no terceiro canto, capítulo 13. E o verso vai ser o verso número 35. Esse capítulo 13 do terceiro canto, ele é intitulado O Aparecimento do Senhor Varaha, a inusitada forma de javali do Senhor Supremo. Então, deixa eu cumprir aqui o protocolo para dar início a essa nossa leitura, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayannudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, verso 35. Vou ler aqui o sânscrito. Rupam tavaitananu duskritatmanam durdarshanam devajadavaratmakam Chandansi yasya tvachi barhiromasu ajandrishitu angrishu chaturhotram. Rupam, forma, tava, vossa, etat, esta, nanu, mais, duskritat, manam, das almas que não passam de canalhas. Durdarshanam, muito difícil de ver. Deva, ó Senhor, yat, que, Adwaratmakam, adorável pelas realizações de sacrifícios. Chandansi, o mantra Gayatri e outros. Yasya, cujo, Twati, contato da pele. Barhihi, grama sagrada chamada Kusha. Romashu, Romashu, pelos do corpo. Adyan, manteiga clarificada. Drishi, nos olhos. Tu, também. Angrishu, nas quatro pernas. Chaturhotram, quatro tipos de atividades fruitivas. Então vou ler a tradução. Fala aí, Leandro Silvestre, bem-vindo, hein? Ren Sardinha, Sanchetze, Alexandre Nunes. Oi, Diamantino, meu querido. Bom dia, irmão. Tudo bem? Marcos Hahnemann, seja bem-vindo também. Quem mais está aqui acompanhando? A Viviane Azevedo e o Veg Caissara. Leandro, ele vai nas duas, ele está aqui no Face e também está participando pelo Instagram. Participem, tá, gente? Tragam seus comentários, por favor, analogias, exemplos de outras escrituras, tudo que possa agregar valor a essa nossa leitura de hoje, tá bom? Bhaktinval, Hare Krishna, minhas reverências também, e todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, vamos ler aqui a tradução, depois o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ó Senhor, vossa forma é adorável através das realizações de sacrifícios.
mas as almas que não passam de canalhas são incapazes de vê-la. Todos os hinos védicos, o Gayatri e outros, estão em contato com vossa pele. Nos pelos de vosso corpo está a grama kusha, em vossos olhos está a manteiga clarificada, em vossas 4 pernas estão os 4 tipos de atividades fruitivas. Significado: há uma classe de canalhas que, segundo as palavras do Bhagavad Gita, são conhecidos como Vedavadi, ou pretensos seguidores estritos dos Vedas. Eles não acreditam na encarnação do Senhor. Isto para não falar da adorável encarnação do Senhor como javali. Eles dizem que a adoração a diferentes formas ou encarnações do Senhor é antropomorfismo, que é querer conceber Deus como uma pessoa, um humano. De acordo com a estimativa do Srimad Bhagavatam, esses homens são canalhas, e no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso número 15, eles são chamados não apenas de canalhas, mas também de tolos e os mais baixos da humanidade. E afirma-se que o conhecimento deles está sendo roubado pela ilusão devido ao seu temperamento ateísta. Para tais pessoas condenadas, a encarnação do Senhor como o gigantesco javali é invisível. Esses estritos seguidores dos Vedas que zombam das formas eternas do Senhor devem saber do Srimad Bhagavatam que tais encarnações são formas personificadas dos Vedas. A pele do Senhor Javali, seus olhos e os pelos de seu corpo são todos descritos aqui como diferentes partes dos Vedas. Portanto, ele é a forma personificada dos hinos védicos, especialmente do mantra Gayatri. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Miritan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sijiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vou reler aqui o verso, shloka. Rupam tavaitananu duskritatmanam durdarshanam deva jadavaratmakam chandansyasya tvachi barhi romasu ajandrishitu angrishu chaturgotram. Ó Senhor, vossa forma é adorável através das realizações de sacrifícios, mas as almas que não passam de canalhas são incapazes de vê-la. Todos os hinos védicos, o Gayatri e outros, estão em contato com vossa pele. Nos pelos de vosso corpo está a grama kusha. Em vossos olhos está a manteiga clarificada. Em vossas 4 pernas estão os 4 tipos de atividades fruitivas. Tem aqui algumas... O Srimad Bhagavatam, os Vedas em geral, as escrituras védicas, eles sempre trazem assim uma linguagem muito poética. E fazem aqui algumas referências, algumas comparações que têm um profundo significado filosófico. Por exemplo, aqui fala dos pelos. Estamos falando aqui de Varaha-deva, uma forma inusitada do Senhor Supremo que se manifesta para salvar a Terra. Aliás, o Senhor Supremo está sempre, embora ele não habite esse plano de existência, o plano material, porque a gente está aqui entendendo que, na verdade, a realidade ela não é aqui. Porque a realidade ela não é temporária, a realidade ela é eterna. Até por isso a gente vê que as canções de várias linhas espiritualistas,
linhas religiosas está sempre falando sobre o plano eterno, né? Para se obter a salvação para a vida eterna. É assim? E a vida eterna, onde que ela acontece? No plano do absoluto, no plano da eternidade. Né? Então, se menciona aqui sobre a grama kusha, por exemplo, como os pelos do grande Varahadeva, né? Comparando elas com a grama kusha. A grama kusha é um tipo de grama que é especificamente recomendada para ser utilizada durante processo meditativo. O transcendentalista, quando ele vai entrar em meditação, ele deve obter a grama kusha e se sentar no ambiente, né? Tem toda uma prescrição para que se possa atingir um nível elevado de meditação. Então, desde elementos assim grosseiros, né, materiais, para preparação do ambiente, eles devem ser utilizados exatamente para que se obtenha a finalidade almejada. Aí fala dos olhos do Senhor, que nos olhos do Senhor Supremo está a manteiga clarificada. A manteiga clarificada é o ghee. O ghee, para quem já está assim habituado com a dinâmica dos devotos Hare Krishna, a gente sabe que o ghee, ele é o quê? É a manteiga que, após ser submetida a um processo de depuração, de purificação, ela vai ficar num estado puro. E como é que se obtém esse resultado de purificação da manteiga clarificada? Você submete ela ao fogo brando durante muito tempo. Então você bota a manteiga no recipiente, de preferência de fundo grosso, fogo baixo, brando, e ao longo do tempo, a manteiga vão aparecer na superfície da manteiga elementos que são as suas impurezas. Então vai se retirando aquelas impurezas até que fica a manteiga clarificada, é o ghee, que é um medicamento, inclusive, né? É muito utilizado para preparações culinárias e também para remédio. Tá? É muito comum, por exemplo, pegar o ghee e enterrar ele durante uma década e depois você retirar aquele ghee que ficou enterrado e você se medicar. Ele tem vários benefícios. Mas também essa questão do fogo, porque a visão ela está atrelada ao fogo, que é o que produz o que? A luz. É o farol que ilumina. A nossa visão, Agni, o fogo, ele é responsável pela nossa capacidade de enxergar. Né? Então tem esse duplo sentido, né? Que vossos olhos está a manteiga clarificada. Porque também o Senhor, ele olha com olhar puro. E, enfim. E assim por diante, né? Então são algumas referências que eu acho que é interessante da gente de ter se pontuado. Então, no início do verso, fala-se também: ó Senhor, vossa forma é adorável através das realizações de sacrifícios. O termo sacrifício, como sempre eu gosto de pontuar, ele é mal compreendido pela cultura ocidental. Sacrifício significa execução de deveres, ofícios sagrados, sacros. E se você pega aqui, por exemplo, Bhagavad Gita, a gente vai observar que Krishna, ele menciona diferentes tipos de sacrifícios que devem ser executados pela sociedade humana,
desde sacrifícios para obtenção de alimentos, por exemplo, para que a agricultura floresça, que é o elemento básico da manutenção da forma humana, né, do corpo físico. Alimentação. Essa alimentação, ela... Como é que é a alimentação? Eu falo alimentação de verdade, né? Os alimentos de verdade. Produtos da agricultura, de colheitas ou de coletas, né? São alimentos que eles são, na verdade, dádivas de Deus. Né? Se a gente parar para analisar, a gente sabe que a terra, ela tem seus nutrientes importantes para o desenvolvimento de um vegetal. A germinação desse fruto depende o quê? Da incidência da luz solar, ou seja, depende do Sol, que é um astro, que é o astro rei do nosso plano de existência aqui, do sistema, é o sistema solar que a gente vive, não é assim? Também depende da água das chuvas, da irrigação. Então, ou seja, se nós pararmos para pensar, a alimentação ela deve ser, nós recebermos um alimento como nós podemos receber, né? A produção de alimentos, ela depende, é um processo místico, completamente místico, e depende de muitos fatores místicos. E fatores esses que estão sob o controle da suprema personalidade de Deus através dos seus agentes. Então existe os sacrifícios dirigidos aos semideuses, que são aqueles administradores universais que auxiliam o Senhor Supremo, são agentes do Senhor Supremo, que administram diferentes setores do mundo material, dentre os quais também as chuvas. Isso vai ao encontro bem da tese grega, não é assim? Dos deuses gregos. Os deuses que controlam diferentes energias. Os Vedas também falam sobre isso, tá? Então, os sacrifícios são muito importantes para a sociedade humana. Mas, claro, a conclusão dos Vedas em relação à execução de sacrifícios é que todos os sacrifícios devem ser executados, direcionados à suprema personalidade de Deus. Porque, em última análise, é Ele que é o controlador supremo, Ele que é a fonte energética de tudo que existe. Então a gente não precisa. Se você conhece o presidente o CEO de uma empresa, de uma grande empresa, você não precisa ali depender muito do recepcionista, do supervisor, do gerente. Você tem acesso direto ao presidente, ao Big Boss. Então pronto. Então, da mesma forma, assim como nesse exemplo que eu dei, em que devemos prezar todos os membros, né, todos os funcionários de uma empresa, respeitá-los. Mas, claro, se temos conexão direta com o Big Boss, o presidente, está tudo certo, a gente tem acesso a ele. As coisas, vamos diretamente a ele, a gente não precisa depender dos demais, assim, que estão abaixo dele. Então, da mesma forma, se nós podemos promover sacrifícios diretamente ao Senhor Supremo, automaticamente estaremos satisfazendo todos os demais na cadeia ali hierárquica. Então essa é a orientação dos Vedas, que nós devemos buscar total conexão com o Senhor Supremo. Todos os sacrifícios devem ser direcionados à suprema personalidade de Deus. Bhoktaram Jagyatapasan Sarvaloka Maheshwaram Suridan Sarvabhutanam Gyatvaman Shantim Richati. Esse verso do Bhagavad Gita, ele fala exatamente isso, que Krishna, ele é o Bhoktaram, ele é o beneficiário último
Jagya Tapasan, de todos os jagyas, ou seja, de todos os sacrifícios, os deveres sagrados, e Tapasan, as austeridades. Então, ele é mais do que isso, ele é o Sarvaloka Maheshwaram. Maheshwara, Maha Ishvara. Ishvara significa o controlador, e Maha, o grande controlador, que está acima de todos. Sarvaloka. Ele é o controlador de todos. Sarva, todos. Loka, os mundos, os universos, os planetas, enfim, de tudo. Suridam Sarva Bhutanam. Ele é o bem-querente, né? O Suridam, Sarva de todas, Bhutanam, as entidades vivas. Então, Gyatvaman Shantim Richati. E quem obtém compreensão sobre isso, desfruta de paz e tem compreensão, né? Fala aí, Harinath, Hare Krishna, Marcelo Salles, Samuel, Otis Nala, Mariana. Vamos lá, gente, vamos aí participar, trazer seus comentários. Aqui no nosso Facebook o pessoal está agitado, já tem muitos comentários que eu já vou já chegar até eles, tá? A gente poder compartilhar tudo isso. Mas continuando então, a maneira que a gente tem de buscar conexão com o Senhor e adorá-lo é através da execução de sacrifícios. Só que o Senhor Supremo, ele não é simples de ser percebido, né? O Senhor Supremo, ele é transcendental. Ontem eu vi um post, até compartilhei no meu Instagram, um post, um cientista falando sobre o conceito de Deus, porque indagaram dele, onde é que está Deus então? Cadê Deus aqui no mundo material? Ele falou, não. O Criador não pode estar preso a esse mundo, ele está fora do mundo. Aí ele faz um exemplo assim, por exemplo, esse computador aqui, esse laptop. Quem criou esse laptop não está dentro do laptop, está fora do laptop. Ele cria o mecanismo, ele cria, né, através da tecnologia, mas calma aí, Marcos Hahnemann. Essas coisas acontecem. Então, voltando aqui ao ponto, né? A maneira de nós nos aproximarmos de Deus, ele que é o Adoksaja, aquele que não pode ser percebido pelos sentidos materiais, é através do sacrifício amoroso, de servi-lo amorosamente. Falar sobre ele, debater sobre ele, cantar suas glórias, cantar os hinos, as canções que se dirigem ao Senhor Supremo, que glorificam o Senhor Supremo. A gente observa isso em várias linhas espiritualistas. Eu me recordo da oração ao São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Isso é uma canção com glorificação total ao Senhor Supremo e clamando a Ele que nos ocupe a serviço dEle. Olha que interessante. E o Mahamantra Hare Krishna, que é o grande sacrifício da era, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A oração ao São Francisco se alinha totalmente com o significado do Mahamantra, que é um clamor, pedindo a Deus
que nós possamos nos ocupar a serviço dele. Ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. Olha que coisa linda. Então esse é o verdadeiro sacrifício que deve ser praticado pelas almas corporificadas em formas humanas. Nós que somos dotados de potencialidades que permitem estarmos aqui falando sobre temas filosóficos, espiritualistas, buscando respostas para a existência, tentando compreender qual é a meta da vida, qual é a finalidade da existência. Existe Deus onde Ele está? Como é que eu me relaciono com Ele? Atato Brahma Jigyasa. Esse é o primeiro aforismo do Vedanta Sutra, que quer dizer assim, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Essas são as questões assim fundamentais que nós devemos buscar respostas. Aqueles que se encontram em forma humana de vida, as almas espirituais que se encontram em formas humanas de vida, elas devem aproveitar essa rara oportunidade da forma humana para buscar respostas a essas indagações. Encontrar exatamente qual é a finalidade de toda essa existência, entendeu? Então o caminho, os sacrifícios, os Vedas orientam vários tipos de sacrifícios. Por quê? Porque existem várias pessoas com diferentes graus de consciência. Então muitas pessoas elas já não vão ter o discernimento, uma compreensão sobre que nós devemos buscar a nossa conexão lá com o Senhor Supremo, a fonte energética de tudo que existe. Mas então prescreve-se o quê? Olha, adora lá os semideuses que promovem o desenvolvimento da agricultura, que mantém o corpo, porque você já começa a criar um link com o misticismo que está por trás de tudo que existe. E gradualmente isso vai te levar, ok, então quem é o agente supremo que está por trás de tudo? Quem é aquele que controla tudo? Essa é a questão. Então vai ser assim algo que vai acontecendo passo a passo. Por isso os Vedas prescrevem, por exemplo, o Karma Yoga, que é você oferecer os frutos da sua ação. Depois tem o Karma Mishra Bhakti, que é quando o devoto ele já age ainda em Karma Yoga, porém já tem um mix, né? Já está misturado com Bhakti, onde tem certas ações que ele pratica que são absolutamente direcionadas à vontade de Deus. Por exemplo, uma coisa é eu trabalhar, ganhar minha remuneração, destinar parte da minha remuneração para uma causa da missão de Prabhupada, por exemplo, ajudar as atividades do templo, ajudar o desenvolvimento do templo, cooperar ali financeiramente para que o templo possa prosperar, se manter. A outra coisa é quando eu vou diretamente lá para executar, por exemplo, a adoração à deidade. Aí isso já é Bhakti. Claro, não é Bhakti pura, porque estamos num processo, né, de purificação, mas já é Bhakti, já são ali, já é o Sadhana Bhakti. Quando eu pego a Japamala e vou cantar os santos nomes, isso é Bhakti. Eu estou agindo totalmente para a glorificação dos nomes de Deus, né? Praticar a glorificação, o processo meditativo em glorificação aos nomes de Deus. Isso é Bhakti. Mas eu ainda estou numa plataforma de Karma Mishra Bhakti. É uma mistura. E tudo isso que vai nos impulsionando para que a gente possa, em algum momento da nossa jornada, que pode durar vidas, né? Prabhupada ele sempre falou que tem que ser nessa vida, que pode ser nessa vida. Mas a gente sabe que chegar no estágio elevado de Raganuga Bhakti, que é agir 100% para o prazer de Deus, entendeu? Espontaneamente, aí isso não é fácil, mas é um processo. Então, da mesma forma, os processos prescritos nos Vedas de execução de sacrifícios, eles são para que a pessoa vá sendo impulsionada para chegar ao ponto de entender,
Eu devo me render a Deus. Porque Deus vai suprir todas as minhas demandas, todas as minhas necessidades. Essa é a ideia, né? Então, Prabhupada é muito pesado aqui, falando dos canalhas. Alguém pode falar assim, poxa, mas por que Prabhupada é tão pesado? Uma vez eu lembro que eu recém-chegado no movimento, nem tão recém-chegado, né? Então eu vi uma gravura que era assim a cabeça de um boi, assim toda ensanguentada, e já assim bem sofrido, né? Só a cabeça. Real, uma foto real. E em cima estava escrito assim, que cara tem a sua comida? Quem come violência não pode obter paz, alguma coisa assim, né? Então quando eu olhei aquilo eu falei, poxa, que pesado. Mas depois, né, indagando sobre isso, questionando essa forma de propaganda do vegetarianismo, eu pude entender que às vezes a gente precisa ser um pouco mais contundente, realmente chamar atenção para que as pessoas de repente tenham um insight de compreender tudo que está por trás da indústria da matança dos animais, que são almas espirituais em corpos inferiores tecnologicamente aos nossos, mas que são nossos irmãos espirituais, nossos irmãozinhos mais novos, e que são abatidos violentamente, sem direito à defesa, sem como, enfim, se opor a isso, são controlados, são iludidos e mortos para fornecer as partes dos seus corpos como alimentação violenta, né? Então depois eu entendi. Então quando o Prabhupada, quando ele é pesado, Prabhupada ele é um santo. Ele é um Uttama Adhikari, ou seja, ele não vê distinção, ele vê todos com equanimidade. Mas ele ele se expressa de uma forma pesada relativamente aos ateístas, aqueles que propagam a inexistência de Deus, como canalhas. Por quê? Porque são desencaminhadores de outras almas e prejudicam a possibilidade de que pessoas se aproximem de um culto à suprema personalidade de Deus. E isso é muito danoso. Imagine, tirar a pessoa do desenvolvimento da sua consciência no caminho a Deus. Então, Prabhupada se refere a esses canalhas porque são pessoas que muitas vezes têm, assim, algum conhecimento material mais refinado, mas utilizam esse conhecimento para o desencaminhamento das pessoas, para buscarem o quê? Estabelecer as suas verdades e prejudicando outras pessoas. Mas claro, no seu íntimo, Srila Prabhupada, ele é absolutamente equânime e ele tem compaixão para com todos os seres vivos, mesmo esses canalhas que ele se refere, tá? Inclusive ele fala aqui, né, afirma-se que o conhecimento deles, né, dos canalhas, está sendo roubado pela ilusão. Então Prabhupada entende que na verdade eles estão inebriados. Maya agindo, né? A deidade predominante do mundo material agindo,
e os iludindo, e eles vivendo numa plataforma de completa ilusão, entendeu? Ele se refere a eles como Vedavadi, pretensos seguidores estritos dos Vedas, porque eles usam os Vedas, mas deturpam a finalidade, a sua finalidade, entende? Então por isso essa forma dura que Prabhupada se refere a essas pessoas que são desencaminhadores de outras almas, tá? Prejudicam a caminhada dessas pessoas que estão sendo desencaminhadas em última análise, né? Então, voltando à questão dos sacrifícios, né? O sacrifício da era é o Harinama Sankirtana Jagya. Isso aí é uma conclusão dos Vedas, tá? Que a gente deve entender também que o conhecimento védico ele é adaptável para várias eras, né? Os Vedas estão aí, sempre existiram, é um conhecimento eterno. Mas para essa era que a gente está vivendo agora, o sacrifício a ser praticado é Harinama Sankirtana Jagya, glorificação dos nomes de Deus. A glorificação dos nomes de Deus realizada através do processo meditativo, né? De se vibrar, né? Vibração sonora transcendental do Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como Marcos Hahnemann aqui mencionou agora, graças a Sri Chaitanya Mahaprabhu, nosso sacrifício é acessível. Sim, foi o Senhor Chaitanya Mahaprabhu que trouxe, que dotou inclusive esse Mahamantra com a potência inconcebível, ilimitada de todos os nomes de Deus. Alá, Buda, Jeová, Krishna, Mukunda, Madhava, Gopishwara, Ishvara. Todos esses diferentes nomes de Deus que adjetivam as suas transcendentais qualidades, todos eles estão ali impressos no Mahamantra. E em Kali Yuga o Mahamantra é uma ferramenta poderosa que promove resultados fantásticos para quem quer efetivamente, tal qual a manteiga que é colocada no fogo brando, para quem quiser remover as impurezas do seu coração, da sua mente, e procurar estabelecer uma conexão com a verdade absoluta, com o Senhor Supremo, com Krishna, através do serviço devocional amoroso. Entendeu? Não se espantem com Deus apareceu como um javali. Não é um javali qualquer, gente. Não é que ele veio... Krishna, ele completa... Por exemplo, a gente às vezes se defronta, quem assiste esses canais de History Channel, Discovery Channel, aí de repente tem lá, né, explorando ambientes, e que se vê assim, seres completamente inusitados, que você nunca imaginou que existiu. Então mesmo os seres habitantes desse planeta, meia volta a gente se defronta com um ser que você fala, caramba, que ser é esse? Krishna está fora de tudo, entendeu? Como eu mencionei no início da minha fala, ele está lá no plano do absoluto. Mas, para salvaguardar o Dharma, ele se manifesta de diferentes maneiras, ele pode se manifestar da forma como ele quiser. Ele não tem limites. E quando ele se manifesta, ele não está preso a esse mundo. Ele só vem para executar Na verdade,
Ele tem as motivações externas, que normalmente é o restabelecimento do Dharma, a proteção dos seres piedosos, mas ele tem também as motivações internas, que é a execução de um grande teatro transcendental, do qual ele se utiliza de muitos coadjuvantes que o auxiliam na execução desses. Krishna é um grande artista, ele gosta muito das atividades lúdicas, ele gosta muito de protagonizar assim grandes, épicos episódios, desfruta disso. E ele vem de diferentes maneiras, não tem nada de mais nisso, em última análise. Se a gente parar para pensar, a gente está num planetinha chamado Terra, que tem um monte de coisa aqui que é completamente... É porque como a gente vive muito condicionado, a gente não compreende o misticismo que está por trás de tudo, né, da vida. Imagina o oceano com água salgada, aí a agricultura, né, diferentes tipos de frutos, uma semente, você tem dentro de uma semente uma grande árvore que produz árvores e mais árvores, ilimitados frutos que tem semente, enfim, é uma coisa completamente assim mística. Nós temos um sistema onde tem um astro, do qual ali emana fogo sem parar, que ilumina tudo. Planetas orbitando em volta desse astro solar. Um satélite natural que orbita até... Quer dizer, são assim... Se a gente parar para pensar, é tudo muito complexo de se compreender. Mas devido ao condicionamento material, a gente passa a não enxergar isso, não vê como que tudo isso está acontecendo. Então, qual o problema de Krishna se manifestar de diferentes maneiras? São os seus chamados Lila Avataras. Problema nenhum, Krishna pode tudo. Entende? Isso não é nada para ele. Então, Krishna é inconcebível. Naturalmente, para muitas pessoas, né, sobretudo aqueles que estão iniciando seu contato com o Srimad Bhagavatam, é um pouco mais difícil assim, aceitar as narrações do Srimad Bhagavatam, mas com um pouquinho de clareza, de entendimento, você vai ver qual o problema. Krishna pode tudo, entendeu? Mas o fato é que ele está sempre preocupado com as entidades vivas que se encontram no mundo material, tentando resgatá-las, apresentando diferentes formas, diferentes sacrifícios, deveres sagrados, para que permitam que nós, que estamos aqui, almas condicionadas nesse mundo material, a gente possa se socorrer desses sacrifícios e iniciar uma jornada de conexão com ele. Então é isso, o Bhagavatam está aí exatamente para trazer esse esclarecimento, essa compreensão e nos impulsionar nessa direção. Shila Prabhupada aqui, Jai. Vamos ver aqui a turma, os comentários, né? O Marcos Hahnemann, Mahaprabhu Kripa, saberia informar quais temperos podemos trocar pelo alho e cebola, que estão no modo da ignorância? Sim, claro. Assim, brevemente, né? Tudo nesse mundo está sob a influência dos gunas, ignorância, paixão e bondade, né? Os alimentos também.
E energeticamente, todos os alimentos com as suas diferentes gunas, suas influências, eles atuam na nossa consciência, né? Então, se você come um alimento que está influenciado por ignorância, isso está embotando a sua consciência. Existe ali energeticamente, por exemplo, os alimentos que estão no modo da paixão, normalmente as pimentas, alimentos que são como é que se fala? Nos dão força, entendeu? Estimulantes. Alimentos que estão no modo da paixão. Alimentos muito picantes. Alimentos no modo da bondade são aqueles que são mais apropriados para que a gente se alimente deles, por conta da influência que traz na nossa consciência. Energeticamente, tudo tem energia, né, gente? E aí, embora alho e cebola possam ser muito utilizados como medicamentos, né? Por exemplo, chá de alho com limão e mel numa gripe é muito bom. Mas não se deve ingerir alho constantemente, como é utilizado na cultura aqui no Brasil, sobretudo, né? O alho é muito utilizado, alho e cebola, cultura ocidental, né? Eles absorvem as impurezas da terra, a cebola, sobretudo, né? E é um alimento que não é apropriado para ser ingerido como um condimento diário, né? Então nós temos vários, né? Tem o gengibre, tem cominho, páprica, as famosas especiarias da Índia, né? A rota das especiarias é algo que, desde os primórdios, os navegadores estavam indo à Índia para poder dispor, né, de toda a riqueza lá daquela região do planeta, né? Então é isso, basicamente isso, tá? Tem muitas coisas, cúrcuma, né? O açafrão, enfim, tudo isso aí são diferentes. Tem um livro, né, Gosto Superior, que foi lançado pelos devotos, né, sob orientação de Prabhupada, que apresentam várias preparações de como você fazer a utilização de condimentos para tornar a alimentação muito rica e saborosa. Os Hare Krishnas são muito conhecidos pela famosa prasadam, que é o alimento oferecido a Deus, a misericórdia de Deus na forma do alimento, sempre com, assim, muito saborosos, né? Os devotos que sabem fazer preparações, fazendo a utilização da condimentação de forma correta, tornam o alimento vegetariano muito saboroso. Tá bom, Marcos Joano? Obrigado aí por sua participação. Sundarang, Hare Krishna, bom dia, minhas reverências. Harinath também, já que me reportei a ele. Deixa eu ver aqui mais alguém. Eita. Otávio Daniel Hare Krishna. O Otávio Daniel fala que o Mahamantra Hare Krishna é um remédio que não tem efeitos colaterais. Tem mais alguma coisinha aqui que ele fala, deixa eu ver. Haribo, é verdade, o Mahamantra é um remédio sem efeitos colaterais, zero, só benefício. Mas tem uma história interessante, sabe? Que não são efeitos colaterais exatamente, mas são efeitos que, se a pessoa não tiver devidamente orientada, ela pode entender que são efeitos colaterais. Muito bom esse ponto que você trouxe, Otávio. Uma vez, Parangati Prabhu mencionou, né, que tinha uma devota que começou a cantar Hare Krishna. E aí, no processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, em dado momento,
ali no ambiente dos devotos, perguntaram para ela, e aí, como é que tá? Tá cantando Hare Krishna? Ela falou, não, parei. Ué, parou por quê? Ah, porque começaram a surgir, eu comecei a ter pensamentos muito estranhos, aconteceram coisas assim que não foram legais. Porque o processo da prática meditativa do Mahamantra Hare Krishna, por exemplo, as pessoas às vezes elas estão vivendo aí essa vida e supostamente a vida é muito equilibrada e está tudo certo, né? É uma vida uma vida material, né? Dentro dos conceitos da existência material, dessa sociedade desorientada, né? Que prescreve aí que a gente tem que trabalhar, ganhar diplomas, ganhar dinheiro, ser rico e ser feliz desfrutando desse mundo. Isso é uma grande loucura, né, gente? Não é verdade? É uma grande desorientação de propósito, né? Acerca do propósito da vida, tá? Então, aparentemente, a pessoa é perfeita, né? Porque ela trabalha, ela ganha seus recursos, ela tem uma vida equilibrada, uma família, filhos, tá tudo certo sob o prisma material, né? Mas ela está vivendo uma grande loucura, porque ela está perdendo tempo. E essa pessoa, quando você entra numa jornada espiritual, ainda mais uma jornada com a potência da prática meditativa do Mahamantra, como os Vedas explicam, né? A nossa mente, ela está ali, parece que está tudo tranquilo. Aí quando você começa a praticar o Mahamantra, começa então a mexer nas profundezas da nossa mente, entendeu? E tal qual um poço de água, de repente você olha um poço, tem essa analogia de Prabhupada, né? O rei das analogias, né? Um poço de água ali está com a água cristalina, mas lá no fundo do poço tem uma crosta de lama depositada, que está ali paradinha. E quando você mete a mão e vai lá com a mão lá no fundo do poço, e você toca aquele lodo, aí pronto, aí aquela água que estava toda cristalina, de repente, ela fica turva e todas as impurezas aparecem. Então o caso dessa devota foi exatamente isso. Ela estava bem, supostamente bem, dentro dos conceitos de vida material, iniciou o processo meditativo e foi lá e começou a mexer. Ela ligou o fogo, que foi então depurar a manteiga. E aí as impurezas elas emergem, assim como no exemplo do lodo do poço de água. E aí então, não é um efeito colateral exatamente, é apenas o quê? É o processo da purificação, porque ela começa a lidar com certos anartas que estão ali paradinhos e que ela nem se apercebia deles, entendeu? Então ela teve isso, tipo, eu tive um efeito colateral, comecei a ter pensamentos e coisas começaram a acontecer, mas ela estava exatamente entrando no processo de purificação, né? Lidando com questões que estavam supostamente resolvidas, mas não estavam resolvidas, estavam ali latentes, paradinhas, só esperando o momento de... E aí ela achou que era um efeito colateral e aí parou de praticar o processo meditativo, né? Bem interessante isso. Então, Marcos Hahnemann, Maurício Duran, mas a alimentação depende se você é Vata, Pitta e Kapha. Não, perfeito, sem dúvida. Né? A Ayurveda, né? Ele prescreve diferentes tipos de alimento para diferentes tipos de pessoa. Inclusive, a condimentação também vai ter que estar alinhada para cada tipo de pessoa. Porque o que o Marcos Duran trouxe aqui é que cada ser é um ser individual, que sofre influência dos gunas, ignorância, paixão e bondade, assim como os alimentos, como tudo que existe nesse mundo, está sob a influência dos gunas, mas cada indivíduo ele tem a influência também dos doshas. Esses doshas eles atuam simultaneamente, sendo que normalmente 2 deles predominam, né? E cada pessoa tem características psicofísicas que vão assim determinar
Quais são os doshas predominantes? Vata, que é o ar, Kapha, que é água, e terra também, não é isso? E Pitta, que é fogo. O Otávio falou aqui, não é efeito colateral, é desintoxicação. Não, sem dúvida, perfeito, exatamente. Concordo 200% com você, foi exatamente o que eu falei. Ela entendeu como sendo um efeito colateral, entendeu? Ela falou, não tá legal para mim. Tô tomando esse remédio, mas está me dando um revertério. Mas era desintoxicação, exatamente. Então é isso, né? Oi, Marissa Santos, Hare Krishna, bem-vinda. Aqui o Pedro Paulo Bezerra, realmente tudo é muito elaborado, rico e bonito de se apreciar, Haribol. Ah, que legal, Hare Krishna, que o Pedro Paulo mandou aqui, muito bom, obrigado por sua participação, Pedro Paulo. Srimad Bhagavata, né, os Vedas em geral, com a orientação de Prabhupada, é riquíssimo realmente, né, e é tudo muito... Olha, vai abrindo assim o campo de visão, né, o campo de percepção de uma maneira assim absurda, né? Luz Guia 9, Felipe Cursino, Márcia Albert, Martins Hernanda, Mari Golari. Fala aí, Vedaviti. Foguinho e Pantufa, que nome fofo. Marcos André 10, Samuel. Tem uma turma aqui que nem está mais aqui, passou por aqui, que nem o Paravioma sempre fala, né? São os internautas, eles passam, dão uma olhadinha e às vezes não conectam não, mas tudo bem, já é legal. Otis Nala. É isso, né? Então acho que eu vou ficando por aqui, gente. Gostei muito da participação de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum último comentário. Me parece que não. Vou ficando por aqui, sexta-feira. Bom final de semana para vocês. Festival Hare Krishna domingo, às 3 da tarde. E com yoga para todos, diferentes atividades. Acho que ainda está tendo o workshop do Mahabharata, ministrado pelo Haridarshana, salvo engano. Você pode ver isso nas nossas mídias, né? No próprio Instagram. E não deixe de se conectar lá, de fazer sua inscrição, dar o like, aquela coisa toda do YouTube, né? Do ISKCON Rio Bhakti Center, por favor. Tá bom? E como diz aqui o nosso querido Marcos Hahnemann, Jai Shila Prabhupada. Fico por aqui, obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Hare Krishna.